Olá, olá! Que você se sinta acolhido pelo conhecimento. Eu sou o professor Leonardo Silva Paião, o seu professor formador da disciplina de Teorias da Administração. E eu estou passando por aqui para dar um empurrãozinho, para alguns vai ser um empurrãozão, em uma atividade essencial na nossa disciplina e na sua jornada acadêmica, que é a atividade MAPA, Material de Avaliação Prática de Aprendizagem, aonde nós, como professores formadores, nós escolhemos um assunto, um tema que nós trabalhamos, debatemos durante a nossa disciplina para que você possa ter uma imersão sobre esse assunto e coloque em prática. Não seja apenas uma atividade que você irá realizar aqui para a universidade, mas para que você também possa extrapolar tudo isso que você está aprendendo na nossa disciplina de teorias da administração e pratique também, além de executar essa atividade da melhor forma possível. Então, desta forma, eu irei orientar cada um de vocês para realizar essa atividade e o que esperamos como resposta. Vamos lá então para as orientações da nossa atividade mapa. Logo no início da nossa atividade mapa, nós trouxemos um fragmento que cita que a concorrência é um desafio para empreendimento de todos os portes. Sobreviver em um mercado altamente competitivo requer preparo e um bom planejamento empresarial, que vai ajudar você a alcançar o sucesso desejado. E o planejamento empresarial é indispensável para construir cenários, analisar dados, traçar metas e chegar aos seus objetivos. Então, aqui esse fragmento ele traz essa importância de ter, independente da profissão e ainda mais, nesse momento que nós vivemos, com alta competitividade entre as empresas, se nós não planejarmos as nossas ações, se nós não organizarmos os nossos recursos, se nós não dirigirmos as pessoas, os colaboradores e termos o controle, a chance de dar ruim é muito grande. E para que a gente não fique à mercê da sorte, ter o planejamento é essencial. E é isso que nós iremos desenvolver nessa atividade mapa, aonde esses mercados altamente competitivos requer uma nova postura de cada um de vocês. E você, como futuro profissional, atuar em uma empresa, você passará por diversos desafios que requer preparação, organização e direcionamento com foco em resultado. E partindo desse princípio, surge a nossa disciplina de teorias da administração, que vai trazer mais significado para a sua formação profissional e para o desenvolvimento de planejamentos empresariais. E aprendemos em nossa disciplina um caminho através das funções administrativas. Você se lembra lá da nossa primeira aula, até mesmo lá no nosso material didático, na unidade 1, como que isso foi trabalhado durante a nossa disciplina? E aqui é o momento de você provar para você mesmo que você aprendeu, e está chegando. Fala mais alto que o professor. Isso, isso mesmo, você aprendeu o pode ser. Exatamente. As funções administrativas. Isso. P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle. É isso que você vai exercitar. Olha que oportunidade que você vai ter nessa atividade mapa. Dando continuidade aqui, aplicar as funções administrativas, que é isso que nós iremos fazer no decorrer dessa atividade, traz mais
previsibilidade. Perceba a importância. Você já observou isso durante as nossas aulas, no nosso material didático, mas aqui ainda vai trazer mais luz, mais clareza a esse conteúdo, a essa prática das teorias da administração. Ou seja, essa previsibilidade que as funções administrativas permitem a um negócio, daquilo que será realizado nas ações empresariais, buscando assim a permanência e o sucesso do negócio. Bom, partindo disso, que tal experimentar uma dose de conhecimento que traz informações mais detalhadas sobre as funções administrativas? Então eu te convido a assistir o vídeo no link a seguir. Então nesse link, basta copiar esse link aqui, colocar no seu navegador, porque dentro dele o professor preparou uma pílula extra para cada um de vocês. Nós só estamos desenvolvendo todo o raciocínio para a nossa atividade mapa. Toda essa construção é importante, que é o ciclo de aprendizagem aqui do EAD da Unicesumar. E dentro dessa pílula, o professor até trouxe algo extra na gravação desta pílula que eu fiz nesse vídeo, aonde eu não trabalhei apenas o pode ser, eu trabalhei o pode CC. Vocês vão entender ali esse C a mais no decorrer do vídeo. Então, nesse momento, você vai dar uma pausa. Pausou o vídeo? Pausou? Isso, pausa aqui o professor. Pega esse outro link que está aqui, porque ele é uma experimentação extra, uma dose extra do conhecimento sobre as funções administrativas, até mesmo com uma letra a mais. E daí você vai ter que assistir com bastante atenção. Assistiu o vídeo? Depois volta aqui comigo aqui para que você possa estar continuando o raciocínio sobre as orientações para a nossa atividade mapa. Dando sequência, então eu confiei que você assistiu, agora vem aqui comigo. Agora, faça uma breve reflexão sobre o vídeo que você acabou de assistir. Pense em cada uma das letras nas funções administrativas apresentadas e identifique quais delas você já aplicou em alguma ação da empresa. Então pode ser mesmo que o pode ser já tenha te marcado durante as nossas aulas ao vivo, no nosso material didático, essa pílula. Então aqui é só para você refletir, relembrar. Ainda não é ainda a resposta. Estamos desenvolvendo essa atividade mapa, todo esse raciocínio. Essa é a atividade que requer mais de cada um de vocês, para que também você tenha o maior retorno também e transforme isso em uma competência. E agora é com você. Então faça essa reflexão. Poxa, então o planejamento, eu já fiz isso, ó, o professor falou lá na aula ao vivo, ó, eu já organizei os recursos, horário, cronograma, atividade, ó, eu já direcionei as pessoas liderando, fazendo um bom relacionamento, fazendo uma liderança de exemplo, por atitudes. Perceba, faça essa reflexão. Reflita também sobre quais dessas funções fazem mais sentido para você. Porque pode ser que você ainda não tenha tido uma oportunidade profissional. Você está buscando o seu lugar ao sol e vai conseguir. Mas o que do pode ser, ou melhor, do pode ser, através do vídeo, daquela pílula que o professor gravou, qual dessas faça mais sentido? Faça essa reflexão. Será que é o planejamento? Será que é a organização? Isso para você. Isso apenas é uma reflexão, ainda não é a parte da resposta, ok? A gente está chegando lá. Vamos seguir. E caso você queira escrever essa reflexão, é bem bacana, até mesmo é uma forma de você aprender. Quando você coloca no papel, é uma forma também de você também mentalizar, de você também construir e desenvolver a aplicação desse conteúdo que você está aprendendo. Inclusive, lá no nosso livro de Teorias da Administração, também estudamos e aprendemos sobre as funções administrativas.
Entre elas, se destaca o planejamento. Dentro do processo administrativo, a ação de planejar é a ferramenta mais utilizada pelas pessoas e organizações para administrar suas relações com o futuro, denominada decisões de planejamento. Pois bem, depois de percorrer todo esse ciclo de aprendizagem, chegou o momento mais esperado da sua atividade mapa, aquele que você vai colocar a mão na massa e partir para a ação. Nessa ação será a entrega da sua atividade mapa. Você desenvolverá e aplicará as funções administrativas para uma determinada empresa. E para concluir a sua tarefa, você terá algumas etapas. Elas serão todo o desenvolvimento de sua atividade de mapa. Vamos para cada uma delas? Pois bem, depois de realizar todo esse ciclo que a gente foi etapa por etapa dentro da nossa atividade mapa, você assistiu aquela experimentação do professor, você fez uma reflexão, a gente conectou com um conceito, agora você vai colocar em prática. Agora sim é o mão na massa. Agora sim, em cada uma dessas etapas, você vai descrever a sua resposta dentro de um formulário padrão. Então, vamos lá para cada uma delas. Etapa 1. Apresentando as funções administrativas. Nessa primeira etapa, você deverá apresentar quais são as funções administrativas e pontuar de maneira geral as características dessas funções administrativas. Aqui, sua fonte de pesquisa será o livro didático. Inclusive, o professor colocou aqui uma dica. Não precisava, mas se alguém querer aí usar essa dica do professor, nessa etapa, basta utilizar o seu livro didático e pesquisar sobre as funções administrativas e suas características. Então, ó, vem aqui comigo, ó, atenção. Essa etapa 1 é um relembrar. Então, lá no nosso material didático, no nosso livro de teorias da administração, tem um local que fala que, de maneira geral, ó, atenção, tem um local que fala, de maneira geral, as características de cada uma das funções administrativas são. Aí ele vem, traz ali a primeira, que é planejamento, e traz ali as características. É isso que eu quero que vocês tragam na etapa 1, para cada uma delas, tá? Lembrando que são 4. Você vai ter que colocar o nome da função e pontuar as características. Bem parecido que está lá no material didático, tá? Então, ó, já dei uma baita de uma dica aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então. Agora vamos para a etapa número 2, conhecendo mais sobre as funções administrativas. Aqui eu quero aquele algo a mais de cada um de vocês. Agora, na segunda etapa, você primeiro comparará as funções administrativas apresentadas na etapa 1. Então, na etapa 1 você apresentou as 4 funções e pontuou por tópicos cada uma das características de cada uma delas. Então agora você vai comparar essas 4 etapas que você já conhece muito bem com as etapas das funções administrativas que estão no vídeo assistido anteriormente. Olha só, atenção, hein? Após a comparação, então você comparou aquilo que você escreveu como resposta na etapa 1 e aquela pílula do professor do POD CC, ok? Você deverá trazer como resposta qual é a função administrativa que está no vídeo e não foi identificada na etapa 1. Ao descobrir essa função administrativa, traga um breve descritivo dela, utilizando as próprias informações do vídeo. Então perceba o seguinte, o que eu estou aguardando aqui de vocês? Se naquela pílula eu desenvolvi, juntamente com vocês,
uma função administrativa a mais lá na pílula, lá na experimentação que você assistiu. Lembra aquela que eu pedi para você pausar? Aí você pausou e foi lá assistir o professor naquela pílula que ele desenvolveu para vocês? Pois bem, ali tem uma função administrativa que não está na etapa 1 que a gente resgatou do material didático. É isso que eu quero saber. Primeiro você compara, opa, descobri. Então é a função administrativa tal. Aí você vai escrever, ó, a função administrativa extra que está no vídeo é a, mas você não vai parar por aí. Aí você vai fazer um breve descritivo sobre ele. Você pode até utilizar a própria explicação que o professor fez lá na pílula sobre essa função administrativa extra, que não está descrita e pontuada na etapa 1, ok? A dica da etapa 2 é: nesta etapa, assista com atenção o vídeo, no qual, em um determinado momento, cita-se essa função administrativa que não está na etapa 1. Ok? Tranquilo, favorável? Podemos seguir? Ok, vamos lá então. Vamos para a etapa número 3. Destacando uma das funções administrativas. Já na terceira etapa, você deverá destacar apenas uma das funções administrativas que você julga como sendo a mais importante em um negócio. Aqui, o que vale é a sua opinião e sua reflexão. Além de destacar qual é a função, justifique a sua resposta com as suas palavras. Então, aqui é o momento de você ter um raciocínio lógico. Então, sobre essas funções administrativas, que até então eu tinha visto que eram 4, depois com a pílula do professor, eu percebi que o professor trouxe ali algo extra dentro das funções administrativas. Dessas 5, qual que eu, como futuro profissional, eu julgo a mais importante? Então você vai colocar, na minha opinião, eu julgo a mais importante dentro de um negócio tal. E aí, mais que isso, eu não quero que você pare nesse raciocínio. Eu quero que você justifique. Aqui que está o desenvolvimento do raciocínio. Que a gente foi construindo isso durante toda a atividade. Na etapa 1, você apresentou as características. Na etapa 2, você conheceu uma outra função administrativa e agora você vai destacar. Poxa, dessas 4 ou 5 que eu aprendi até então, a qual que eu julgo mais importante para um negócio é? E aí justifique, coloque com suas palavras. Aqui é com suas palavras, ok? E aí faça uma justificativa coerente, ó, para o negócio é importante essa função administrativa por causa disso, 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 tal. Tranquilo? Tranquilo, favorável? Vamos seguir para a última etapa. Vamos lá. Etapa 4. Aplicando as funções administrativas. Na quarta etapa, você deverá aplicar as funções administrativas, utilizando como base as mesmas 4 funções descritas como resposta na etapa 1. Para aplicar as funções administrativas, você escolherá uma situação ou necessidade que ocorre em empresas. Pode ser uma experiência que você já vivenciou, ou até mesmo uma situação e uma necessidade simulada, e comece sua resposta escrevendo qual situação e necessidade escolheu. E na sequência de sua resposta, relate como você aplicaria cada uma das 4 funções administrativas para resolver a situação e necessidade escolhida. Dica: nesta etapa, a sua resposta é totalmente pessoal. Só não deixe de informar com clareza qual a situação e necessidade escolhida e relatar cada uma, tem que ser aquelas 4 que você colocou na etapa 1, com foco na solução da situação e necessidade empresarial. Então aqui é a cereja do bolo da nossa atividade mapa. Aqui é para você provar para você mesmo
que você terá condições de aplicar as funções administrativas em qualquer momento durante a sua carreira, que realmente você colocou no bolso e aprendeu. Então, o que a gente está esperando aqui? Primeiro, que você descreva com clareza uma situação, um problema, uma necessidade que acontece na empresa. Pode ser o que você quiser, mas tem que ser do meio empresarial, ok? Pode ser algo que você já vivenciou, pode ser algo que você já está vivenciando, até uma oportunidade. Se você colocar um problema, uma situação, uma necessidade que você está passando agora dentro da empresa, olha que oportunidade. Além de você desenvolver essa atividade mapa, você também vai tacar o faca e o queijo na mão para resolver lá na empresa. Perceba, perceba como que essa atividade mapa pode extrapolar apenas ali um dever da universidade, da faculdade, para algo prático, que é isso que a atividade mapa ela espera de cada um de vocês. Então, esse é o primeiro momento. Você colocar uma situação que você tem da área comercial, da área de recursos humanos, da área de logística, da área de produção, coloque uma necessidade, uma situação que você está passando dentro da empresa, ou se você ainda está buscando o teu lugar ao sol, não tem essa vivência profissional, pense dentro de uma empresa. Poxa, o que, que seria uma necessidade dentro da área comercial? De repente, atingir uma meta, fazer prospectar novos clientes, ou da área financeira, realizar um investimento, ou da área da logística, fazer com que o produto seja entregue dentro do prazo, ou dentro da área da produção, realizar ali o cumprimento das ordens de produção, traga ali uma situação, ou da área de recursos humanos, executar um treinamento com maior assertividade, ou da área de recursos humanos, executar um treinamento com maior assertividade, ou um processo de integração do colaborador no início das atividades dele. Ó. Só que o professor citou vários exemplos, mas traga um que está bem relacionado com o seu dia a dia, para você aproveitar essa atividade mapa. E aí você vai deixar clara a situação, necessidade, problema. Você vai até escrever situação barra necessidade, dois pontinhos, descreva ela. E aí você vai pegar cada uma das funções administrativas, ó, como que você vai planejar uma ação para resolver aquela necessidade, aquela situação, aquele problema. Depois, ó, de organização, você vai colocar organização e vai falar como que você vai organizar os recursos. Depois de direção, você vai escrever como que você vai fazer a direção de tudo isso. E por fim, C, de controle. Como que você vai controlar? Perceba a oportunidade que você vai ter na mão nessa atividade mapa. E como eu disse anteriormente, se você ainda pegar um caso que você está vivenciando, você vai estar ali bem próximo para você conversar com o gestor, ou você mesmo como gestor vai te dar insight, você vai extrapolar essa atividade mapa, que é isso que a gente quer. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que pegar isso que está no bolso das funções administrativas e aplicar cada uma delas. Pois bem, e a entrega? O seu desafio nessa atividade é desenvolver e entregar a resposta das 4 etapas descritas anteriormente, e para isso, utilize o formulário padrão disponível lá no material da disciplina, lá no estúdio, no portal do estudante, vai ter o local que você vai conseguir baixar esse arquivo, onde vai estar lá o espaço para você descrever a sua resposta para etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Existe aqui algumas orientações, leia com atenção cada um desses itens orientativos. Essas foram as orientações da nossa atividade mapa, que quando você, nosso estudante, coloca em prática tudo isso que você desenvolveu nessa atividade, você está mais próximo de adquirir novas competências. Eu desejo para você uma ótima execução nessa atividade mapa e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um forte abraço, até lá!